Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do segundo trimestre de 2019 da Guararapes. Eu demorei um pouco mais porque ela respondeu super bem ao segundo trimestre, então dei prioridade a outras empresas que estavam ali numa situação mais precária ou que precisavam de mais atenção, né? A gente vê aí uma continuidade da tese, tá? Um acompanhamento dessa tese de investimento que a gente vem desenvolvendo desde o quarto trimestre de 2018, passando pelo primeiro trimestre de 2019. Então, os vídeos tanto do quarto trimestre quanto do primeiro trimestre de 2019 estão aqui embaixo na descrição. Eu aconselho a ver até para entender o acompanhamento de como tem vindo a tese, tá ok? Então, paradinha e a gente continua. Conforme postulado no último vídeo, primeiro trimestre de 2019, a gente vê ali que eu tinha comentado que a empresa estava, na minha opinião, batendo no fundo, tinha cometido ali alguns erros estratégicos, especialmente no que tange o comercial da empresa, né? E acabou batendo ali no fundo. E o que eu tinha comentado é que a gente só tinha upside. Então esse daí é o primeiro ponto que eu acho que teve alguma alteração, uma confirmação aí nesse momento. E o segundo ponto, a demora para retomada no preço do ativo, que era algo que eu esperava. Tá? Especialmente comentei lá que eu estava sem caixa, o caixa estava apertado e que não via necessidade ainda, para mim pelo menos, de fazer ali o preço médio. Tá? Avaliando esses dois pontos, que foi justamente o que teve mais mudança aí, a gente vê que o primeiro ponto, para ver ali como é que foi, né, se chegou mesmo a operação ali, a parte comercial da operação no fundo do poço, eu faço aqui um comparativo entre a diferença, ou seja, a oscilação do segundo trimestre de 2019 frente ao segundo trimestre de 2018, com a oscilação do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018, para quê? Justamente para tentar eliminar a sazonalidade e avaliar justamente como é que eles estão evoluindo ali, sem ter a sazonalidade afetando esse tipo de comparação. Né? Então a gente vê uma leve melhora na piora do resultado, então o resultado continua piorando frente ao mesmo trimestre do ano passado, porém menos do que no trimestre anterior. Então a gente vê ali que tem uma diferença ali, quando a gente fala de margem EBITDA full, né, margem EBITDA cheia, uma diferença, uma queda de 3,3 pontos percentuais nesse trimestre, comparado com uma queda de 4,03 no trimestre passado, frente, obviamente, o primeiro trimestre de 2019, né? Então cada período comparado com seu equivalente. Na margem da Riachuelo, a gente vê também ali uma piora menos relevante, né? Então uma queda ali de 4,48 pontos percentuais nesse trimestre frente ao mesmo período do ano passado. E a mesma coisa acontece num nível um pouco pior, ou seja, uma queda de 5 pontos percentuais, quando comparado o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018. A Midway tem uma redução na piora considerável. Nesse período, uma queda de 1,77 pontos percentuais no que tange ali o EBITDA, a geração de caixa operacional, né? Frente 4,92 pontos percentuais primeiro trimestre de 2019 comparado com o primeiro trimestre de 2018, e quando a gente vê só a margem do shopping que continua crescendo em ambos os períodos, então aquilo ali não é de fato o ponto que a gente está para avaliar aqui. Né? Eu considero isso uma estabilização e não de fato uma melhora na piora. Por quê? Porque a gente teve uma base fraca como comparativo no segundo trimestre de 2018, a gente lembra que a gente teve lá a greve dos caminhoneiros, então a base já não era muito forte, então eu vejo aquilo ali como que, começou a melhorar, eles estiveram patinando ainda no começo de abril, tá? O negócio começou a dar resultado, uma mudança em maio e junho, e agora julho o resultado um pouco melhor ainda, como comentado na teleconferência. Então assim, eu vejo aquilo ali como uma estabilização naquela sangria, uma queda, uma parada na sangria. Então é justamente isso que a gente estava esperando, super positivo. A manutenção da despesa operacional sobre receita líquida é outro ponto positivo, ela se mantém ali em 40,1%, então não teve ali uma piora operacional da empresa. Né? O fluxo de caixa operacional foi forte nesse trimestre, 227,7 milhões, o que é super positivo. Geração de caixa é algo que ajuda a empresa a manter solvência, então é mais um ponto que dá uma tranquilizada na gente. Então, basicamente, ali o que a gente vê é que a operação estabilizou e parou de piorar conforme foi imaginado. Isso daí vem para confirmar aquele ponto que a gente tinha colocado, isso é super positivo. Com relação ao segundo ponto, aí sim, eu subestimei a capacidade da empresa de reagir positivamente no preço. O preço foi de R$ 15,07 no dia que eu fiz o vídeo, 22/5, 22 de maio, para 20,50 hoje, aproximadamente aí 33% de subida, então super forte. Acaba sendo super positivo, né? Não estou reclamando. Eu perdi o potencial de fazer preço médio, porque na época eu estava com caixa apertado e achei que ia demorar um pouco mais para responder, mas fico feliz com a recuperação, porque eu já estava posicionado forte ali na empresa. Então acaba sendo um ponto positivo aí, só para a gente comentar as mudanças. Né? A operação, as operações aqui que a gente comentou, então, a mudança aí nas operações acaba validando a tese, tá? Então o longo prazo aí está validado.
E essa tese de investimento é auxiliada pelo CAPEX, a continuidade do CAPEX focado em tecnologia. A gente vê que ele sobe ali o percentual gasto em Capital Expenditure de 17% para 32% do trimestre passado para esse trimestre, no foco ali em tecnologia. Então a empresa continua com aquele foco. E além disso, como eu acho que a joia da coroa logo deve ser justamente o ponto focal dessa empresa, inclusive acho que a grande parte da responsabilidade dessa subida de preço foi isso, o Banco Midway aí, que vem com uma promessa de informações positivas no terceiro trimestre de 2019, então a galera começou a ficar empolgada, porque eles comentaram na teleconferência que eles não estão perdendo de vista o fato de que fintech, banco digital está em voga e eles acham que estão indo nessa direção, então deve ser o grande driver de crescimento da empresa. Tá? A gente deve ter o retorno e a recuperação do varejo, mas isso daqui deve ser a joia da coroa da empresa, imagino eu, tá? E só para a gente ter uma ideia, eles têm 30 milhões de clientes cadastrados, 6 milhões ativos, então é uma operação já como financeira, uma operação consideravelmente parruda, e isso daí ajuda, sendo aprovado aí o licenciamento do Banco Central, ajuda aí justamente a já começar correndo essa operação, né? Como a gente vai levar isso para longo prazo? Como isso daqui é algo que, é uma operação que eu vou para o longo prazo, que eu vou ficar ali dentro e tal, é bom a gente dar uma olhada no quê? Não só nas rosas, nas flores ali, que nem parece rosa nem flor, mas assim, não só olhar o ponto positivo ali da possível virada, mas também os pontos que a gente tem que observar e acompanhar, tá? Então eu tenho aí 3 pontos que eu gostaria de manter como observação e acompanhamento, que é o quê? Primeira coisa, o endividamento, a gente vê que a alavancagem, e aí sempre sem aquele não recorrente do quarto trimestre de 2018, vem aumentando, vem crescendo forte, tá? 0,9 vezes, alavancagem sempre lembrando, dívida líquida sobre EBITDA, 0,9 vezes no quarto trimestre de 2018, 1,54 vezes no primeiro trimestre de 2019 e 1,77 vezes nesse trimestre agora, segundo trimestre de 2019. Então vem aí um crescimento contínuo, isso é desagradável, tá? Esse crescimento é parte pela queda do EBITDA, pela dificuldade que a empresa está tendo de operar e parte pelo aumento do endividamento, tá? E aí, por que eu deveria observar isso, Cassiano? Porque o endividamento está sendo, como a gente pode ver aqui no fluxo de caixa, o endividamento está sendo puxado para pagar JCP, juros sobre capital próprio e dividendo. Isso daí eu já falei em alguns outros casos aqui, me incomoda, não acho que é um bom uso de puxada de capital, mas tudo bem, a empresa tem aí um longo prazo interessante, então dou uma desculpada. E por que não me preocupa? Não me preocupa porque o custo de carregamento da dívida nesse momento, estruturalmente, do planeta e do Brasil, é um custo de carregamento baixo, então a gente tem juros baixos em geral, tá? E além disso, a gente tem aí uma perspectiva de melhoria econômica, o que deve afetar positivamente o EBITDA e aí ajudar justamente a reduzir esse índice de alavancagem, tá? Então isso daí me deixa mais tranquilo. Mas é bom observar. O perfil da dívida é outro ponto que a gente tem que observar, porque o caixa cobre os próximos 12 meses com folga, como vocês podem ver, tá? O caixa de 840 milhões aproximadamente. Porém, quando a gente vê de 12 a 24 meses, a gente vê que tem um acúmulo considerável ali de dívida, de endividamento. E aí, assim, é algo para observar por quê? Como é que ele vai lidar com isso, né? Com essa amortização forte. Por que não me preocupa? Por que é só observação? Porque a gente tem uma facilidade de rolagem nessa situação que a gente se encontra no momento. A empresa não teria uma grande dificuldade de emitir debenture para justamente esticar aquela dívida, tá? Então não seria algo muito problemático. E, além disso, o fluxo de caixa dela veio forte já esse trimestre e com melhorias econômicas e por aí vai, a geração de fluxo de caixa da empresa deve justamente melhorar, especialmente com a possibilidade do Midway virar um banco e gerar mais grana ainda, né? O terceiro ponto para se observar seria o que? A carteira de crédito. E aí a gente está falando dos empréstimos pessoais ali. O nível de perda foi de 22,5 no trimestre passado para 23,9. E aí, assim, é bom dar uma observada, por quê? Porque no trimestre passado eles tinham falado que o pico ia bater nos 24% e agora o pico já vai bater nos 25%. Não acho que é preocupante. E por quê? Porque 80% do crédito está no cartão Riachuelo, que está ali com um nível de perda muito baixo, tá? Deve oscilar ainda, mas deve ficar naquele ritmo ali, então isso daí dá uma tranquilizada. Além disso, esse crescimento na perda do empréstimo pessoal é por causa do crescimento do volume, então a empresa está fazendo um esforço aí para crescer a carteira de crédito, natural que pegue algum lixo ali no meio, e a empresa já está atuando nessa questão aí de trade-off entre volume e risco, então isso daí já está sendo trabalhado, porém, entretanto, todavia é sempre bom observar, porque se aquilo dali desandar, a gente tem um sinal negativo aí que a gente tem que prestar atenção. Para finalizar, a minha posição está aqui do lado, tá? Eu vejo como uma ótima operação para longo prazo. Eu gosto da ideia de diversificação ali, de ter uma financeira que, inclusive, deve virar banco
ali no meio, junto com a operação de varejo, uma consegue ajudar a outra, então a financeira acaba ganhando grande parte dos clientes da operação de varejo, isso é positivo, e o varejo acaba sendo financiado com a operação ali que já está grudada nela, que já está justamente ali para isso, tá? Então isso daí é muito, muito positivo na minha opinião. A gente vê aí melhoria econômica da economia local, doméstica e por conseguinte aí do varejo, um consumo reprimido que deve soltar aos poucos, e aí a próxima ali, o driver de crescimento que deve ser muito forte, justamente a transformação da financeira no Banco Midway, que pode dar aí uma brecha muito grande para a empresa. Então assim, eu vejo que essa operação está num posicionamento ali bem interessante. Eu vou carregar minha posição para longo prazo, estou bem tranquilo com a operação, gosto do papel. E eu acho que grande parte do problema lá da sangria e do pepino todo que eles tiveram com relação ao estoque passou, tá? Tá com dúvida? @investir com sim tudo junto. Eu tô sempre no Instagram para conversar com vocês. Respondo dúvidas, só mandar direct message que eu tô lá, tá? Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.